O Tesouro, junto com a B3, abaixou a taxa de custódia que eles cobram do investidor. Abaixou essa taxa em 0,05%. Isso daqui é uma notícia que tem que ser comemorada por todos os investidores, né? Mas tem um probleminha. Será que essa redução é o suficiente? E é isso que eu vou falar para você no vídeo de hoje. Eu vou passar um monte de informação aqui, eu vou falar do impacto dessa redução, tanto no balanço da B3, por exemplo, sob a ótica do investidor, sob a ótica do Tesouro. Tá? Eu fiz um monte de cálculo e eu acho que tem uma informação que eu vou passar nesse vídeo que talvez você nunca tenha ouvido falar antes sobre Tesouro. Então eu peço que você curta esse vídeo, que você clique no botão de gostei. Se você não conhecia o canal, se inscreve, clica naquele botão aqui embaixo. Isso é muito importante para identificar que tipo de conteúdo você quer ouvir mais. Às vezes você pensa assim, mas a bolsa só reduziu a taxa em 0,05%, isso aqui não é nada. Tá errado. Pensa assim, esse percentual é cobrado sobre todo o patrimônio que está investido no Tesouro. E hoje a gente tem mais ou menos 55 bilhões de reais no Tesouro. Se a gente tem uma redução de 0,05% cobrado sobre esse volume, a gente está falando de 27,4 milhões de reais que deixam de ser cobrados. Olha isso aqui é um valor relevante. Só que tem uma pegadinha aqui, tem uma coisa que é a informação que talvez você nunca tenha ouvido falar no Tesouro. Você paga, você sabe, aquela taxa que é cobrada pela corretora e a taxa que é cobrada pela B3. A taxa da corretora, quase todas isentaram, né? Depois das corretoras, até a corretora de banco começou a isentar também. Então aqui é zero. A Rico, foi uma das primeiras a isentarem, por exemplo, que é a parceira do canal. Já essa outra taxa de 0,3 não tem muito para onde fugir. Ela é cobrada e pronto. Só que, você sabia que se você tem mais de 1,5 milhão de reais no Tesouro, essa taxa não é cobrada sobre esse valor excedente? Por isso, fica meio impossível eu saber exatamente qual que é o impacto da redução desse 0,05. Porque eu não sei quantos investidores têm mais de 1,5 milhão, quantos não têm. Mas o que eu posso te dizer é que existe um limite de aporte mensal no Tesouro de 1 milhão de reais. Então você não pode pegar lá e colocar 10 milhões no mês ou uma coisa assim, né? Quem dera, né? 10 milhões no Tesouro todo mês. Mas, enfim, tem investidores que devem gostar muito do Tesouro e colocam lá 1 milhão todos os meses ou foi acumulando e hoje tem um patrimônio muito grande. Porém, eu sei que é a minoria. Então, por que eu passei para você essa informação agora? Para te dizer que se essa redução fosse aplicada a todo o montante do Tesouro, né, existiria uma redução de 27 milhões de reais, mais ou menos, de cobrança. Mas como não é cobrado sobre o total, eu não consigo te precisar exatamente, mas deve ser alguma coisa um pouco inferior a 27 milhões de reais. Que, convenhamos, é uma baita grana aí, que a empresa poderia investir em marketing, poderia fazer um monte de coisa. Mas você quer saber qual que é o impacto no seu bolso, né? Qual que é o impacto da redução de 0,05% no seu bolso? E eu fiz aqui uma simulação para a gente entender se esse impacto é grande, se não é grande, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você vai investir 10 mil reais. Vai investir 10 mil reais num Tesouro. Um Tesouro Selic, por exemplo. E todos os meses você vai investir mais 500 reais. Se a gente fosse considerar a taxa Selic de 6,4% ao ano e a inflação de 3,78% ao ano, a gente está falando que você vai ter um rendimento real de mais ou menos 0,21% ao mês. Então a gente descontou aqui o imposto de renda, a gente descontou a inflação. Tá? Então se a gente aplicar por 5 anos, se a gente fosse considerar como é antes de hoje, né, com a taxa de 0,3%, você teria R$ 36.647,62. Agora, com a taxa de custódia nova de 0,25%, você teria R$ 36.666. Ou seja, em 5 anos, você teria uma economia, por causa dessa redução de taxa, de R$ 18,38. Em 10 anos, a sua economia seria de R$ 34,38. Em 20 anos, a sua economia seria de R$ 73,05. Em 25 anos, sua economia seria de R$ 96,31. E em 30 anos, você teria R$ 244.593,78. Eu estou falando de valores reais, tá? Com a taxa antiga e com a taxa nova R$ 244.716,44. Você tem então uma economia de
R$ 122,66. O que a gente conclui com isso? O que eu concluo pelo menos? Que isso é legal para o investidor, porque é uma redução de taxa, uma economia de taxa, mas não é algo que deve impactar a nossa vida, né, de uma forma muito profunda, assim. E, aliás, eu acho que essa discussão de taxa é muito relevante, porque como investidor eu quero fugir do máximo de taxas que eu puder. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente acaba entrando em um movimento que eu vejo hoje na internet, que não posso pagar taxa em nada, em nada, em nada, mas às vezes a gente abre mão de uma taxa que poderia agregar valor na nossa vida. Aí eu não estou defendendo ter que pagar taxa não, eu acho inclusive que tem que pagar o mínimo possível. Mas aqui, veja só, se tiver uma taxa que agrega valor na sua vida e logicamente vai acabar revertendo em um ganho financeiro e mais dinheiro, eu não tenho problema nenhum em pagar não. Agora, uma redução como essa talvez não impacte a minha vida, assim como acho que também não vai impactar a sua. Primos, algumas poucas vezes por ano eu abro novas vagas para o meu curso de investimentos, já treinei milhares de alunos. Eu estou muito próximo de abrir a próxima turma e é um curso que não é gratuito, é um curso pago. E se você quiser ser avisado assim que eu abrir essas inscrições, é só você deixar o seu nome e e-mail no link que eu vou deixar aqui na descrição. E aí eu vou te avisar um dia antes ou um pouquinho antes, tudo bem? Grande abraço e até o próximo vídeo.